Muito bem, ao vivo de novo mais uma vez para mais um episódio do Diálogos Motiori, o nosso podcast que faz aqui o trabalho, o serviço de lançar sementinhas de transformação na nossa querida internet. Hoje a gente está aqui para falar da Jornada da Coragem 2024, que legal! E a gente vai receber um monte de gente boa lá para palestrar pra gente, para conversar e pra gente procurar aí uma versão melhor da gente mesmo, porque sempre dá pra gente ficar mais inteligente, mais legalzinho, mais descontraído, mais desestressado, e isso é bom demais. Lembrando que se você quer acompanhar o meu rolê aqui com a Nabecast, a minha produtora, @NabecastJP no Instagram e @NabecastJP no YouTube, para você poder acompanhar transmissões ao vivo como essa que está acontecendo aqui por YouTube, Facebook e Instagram, porque a gente é chique, meu povo, a gente é chique. E se você quiser acompanhar meu trabalho profissional, Carlinhos Villaronga no LinkedIn. Lembrando que o Motiori Podcast ele faz parte do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Então, para você acompanhar tudo que está rolando com os outros podcasts da comunidade brasileira no Japão, @PodNipoBR, beleza? @PodNipoBR. Agora chega de fazer propaganda, já garanti o meu din-din aqui e vamos compartilhar aqui um oi com os nossos convidados. Eu vou aqui por sequência, vamos ver, vamos começar por sequência alfabética. A senhorita Daniela Sato, oi, vou abrir seu microfone? Não, você tem que abrir seu microfone por aí, eu não consigo abrir aqui. Que sorte que eu tive, hein? Ordem alfabética. Boa noite. Bem-vinda. Senhorita escritora Elijane Fukuda, olá. Eu não sei porquê, mas eu não tô lhe ouvindo. Bem, diz oi. você me ouve? Agora sim a gente lhe ouve. Me ouve? Sim. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. O Katsumi vai ficar para por último, que é homem. Vamos lá, senhorita Priscila Kajihara. Olá! Olá, pessoal, tudo bom? Carlinhos, obrigada pelo convite, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. E agora sim, agora a gente vai falar com o homem do hambúrguer. Olá, senhor Okuma-san. Olá, meu povo. Olá. Estou me sentindo honrado no meio de tantas mulheres lindas e maravilhosas. É legal que a gente só fala com gente inteligente aqui. Vamos falar oi pro pessoal que tá aqui nos bastidores. Silvio Mori tá falando oi. A Nayara tá dizendo boa noite, galerinha linda. Gustavo Matsumoto, boa noite, pessoal. Ó, o Kelvin tá aqui por também. Boa noite, galera, top demais. Muito bem, gente, a nossa proposta aqui é tornar a sua experiência na Jornada da Coragem 2024 lá em Tiril mais tranquilinha, mais interessante. Por quê? Normalmente quando você vai num evento desses de buscar uma melhor versão de você mesmo, você vai encontrar com uma pessoa que eu vou dizer assim, que de certa maneira ela tá pronta e muitas vezes a gente não tem tempo de conhecer direito a história da pessoa. Então a ideia aqui é a gente enriquecer a experiência da palestra desse povo, ouvindo um pouco mais sobre a história deles. Então cada um vai ter um tempinho lá e a gente está esticando essa prosa, preparando para a tua experiência com a palestra lá. E eu conversei com o pessoal na primeira parte do podcast, que foi na semana passada. Se você não ouviu ainda, você pode procurar por Motiori no Spotify ou procurar na BQSJP no YouTube, que eu conversei com a outra metade dos palestrantes, e eles contaram um pouquinho da história deles, e eu propus para eles o seguinte: como normalmente a gente, quando tem contato com um mentor, com um coach, com um professor, às vezes, por uma questão de posicionamento de marca, de branding pessoal, a pessoa já fala quem ela é. Ah, eu sou isso, eu tenho aquilo, eu tenho tal conquista, mas ninguém conhece os perrengues, né? Todo mundo vê o capote, mas ninguém vê os tombos. E aqui o legal, como a gente fala de desenvolvimento humano aqui no Motiori, eu quero saber do rolê, eu quero saber do perrengue, eu quero saber dos desafios. É muito legal a gente poder conhecer o profissional pronto que está diante da gente. Mas para mim, da parte humana, eu gosto muito mais de conhecer a jornada. Como é que essa pessoa chegou onde chegou, né? Porque ninguém chega onde chegou do nada. E é isso que a gente vai fazer hoje com essa galera toda aqui. Então, primeiro eu vou fazer uma rodada aqui, para você ouvinte também acompanhar e saber o que está rolando. Na primeira rodada, a gente vai perguntar quem eles são. Talvez você não conheça alguns profissionais que estão aqui, né? A Elijane mesmo, eu conheci ela há pouco tempo nos eventos da comunidade. O Katsumi, a amizade está se fortalecendo a cada encontro nos rolês. Então a gente vai se encontrando e conhecendo um pouquinho. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para eles, quem eles são hoje. A segunda pergunta, como é que eles se formaram, como é que eles chegaram na pessoa que eles são hoje. E a terceira pergunta, no caminho, o que foi mais desafiador para eles. Assim fica tranquilo para você que está ouvindo, seja ao vivo,
seja depois no Spotify ou você que está aí no YouTube, para entender um pouquinho desse diálogo. Então agora eu vou começar de novo. A Dani, ela tá feliz por causa da ordem alfabética. Então vamos lá. Senhorita Dani, eu te dei a oportunidade de falar um oi, mas agora eu gostaria que você se apresentasse. Quem eres tu? Eu me chamo Daniele e sou mais conhecida como Dani mesmo, Dani Sato. Eu prefiro assim, né? É porque quando eu era criança, minha mãe brigava com Daniele, então quando me chamam de Daniele é muito agradável. Então, podem me chamar de Dani mesmo. Eu sou hipnoterapeuta e eu atendo há mais de 4 anos já. Logo que eu me formei, eu já passei a atender. Então, eu já atendo há mais de 4 anos. E o meu trabalho, ele consiste em você trabalhar a mente da pessoa, a mente humana, né? Isso atua em diversos fatores, desde que não seja nenhum problema biológico da pessoa, e sim mental, algo que foi criado da mente dela, é possível se trabalhar através da hipnose. E é isso que eu faço. E através desse trabalho eu consigo ajudar as pessoas a melhorar os seus relacionamentos, seus comportamentos, as suas travas, bloqueios, e tudo que é relacionado ali à mente dela, que ela pode estar criando ali, atrapalhando ela no dia a dia. Maravilha. Senhorita Eliane Fukuda, conte-nos quem eres tu? Quem sou eu? Quando eu faço essa pergunta, eu gosto de dizer tem muita gente que dá essa tela azul, igual o Windows, sabe? Você fala assim, quem é você? Principalmente quando você está conversando com um psicólogo e terapeuta. Nossa, a pergunta é muito profunda. É uma pergunta profunda, porque normalmente a gente vai se apresentar falando o que a gente faz, né? E o que eu penso, quem sou eu? Eu sou uma pessoa simples, que ama a vida, que ama pessoas, que ama o que faz, que eu sou rica com aquilo que eu tenho. Então eu acho que esse aqui é o meu eu, né? E agora o que eu faço? Né? Agora, já falei quem eu sou, agora o que eu faço? Eu trabalho aqui, eu tenho Kirakira, que é a minha empresa, é um centro de desenvolvimento humano. Desde 2018, eu estou atuando já com essa parte de desenvolvimento humano. Então, aqui eu tenho os atendimentos terapêuticos, né? A gente faz uma psicorreeducação, que é reeducar as pessoas na sua psique, basicamente isso, né? Nos seus... na sua forma de ser no dia a dia, de pensar, de desenvolver, né, suas habilidades. Eu tenho cursos mais voltados ao autoconhecimento, desenvolvimento pessoal de forma geral, e tem a mentoria, basicamente é esse meu trabalho. Todo o meu trabalho de desenvolvimento humano, ele é baseado no autoconhecimento e na inteligência emocional. Então, hoje a gente também tem ali o Grupo Mulheres do Brasil, onde eu faço parte da liderança, e a gente também tem esse trabalho voltado ao desenvolvimento humano, ao autocuidado. Então, hoje, basicamente, a minha vida se resume, né, o meu trabalho se resume a trabalhar o ser humano. Por isso que eu falei que amo pessoas, né, amo toda essa vivência de descobertas, de desafios, de a gente se melhorar a cada dia, porque todo dia a gente erra, então, naturalmente, a gente tem que parar, dar um passinho para trás, se melhorar, né, buscar se melhorar cada dia como ser humano. Esse é o meu trabalho aí desde 2018. Muito bem. Isso. Bom, a gente sabe que uma alma bela embeleza o rosto e a cara e os olhos, né? Porque o olhinho brilha com aquilo que tá vivo dentro do coração, e a gente tem uma pessoa aqui que se dedica a dar um trato na gente pelo lado de fora. Senhorita Priscila, e ela tem uma função social, acho que é importante, além de deixar o povo bonito. Eu sou voluntário do Instituto Maria da Penha e algo que elas falam muito é da importância da rede de profissionais de estética para o resgate de mulheres e meninas vítimas de violência. Né? Eu sempre falo, olha, o pessoal que faz cílios, o pessoal que faz massagem, o pessoal que faz tratamento de pele, cabeleireira, no Brasil é quase em certa medida, às vezes, é uma coisa que parece aquele filme do FBI. A mulher vai falar que vai fazer a unha,
só que tá combinado com a polícia, tá combinado com o Instituto Maria da Penha, tá combinado com o advogado, tá combinado com o conselho tutelar, e é lá dentro do consultório do cabelo, do cílio, da unha, que é feito aconselhamento, orientação, apoio jurídico para tentar, às vezes, resgatar a mulher ou uma menina de um ambiente de menina de maior, né, no caso, né, as crianças é um outro procedimento. Mas é interessante, né, a importância do papel social aí das mulheres e os homens que trabalham no ramo da estética, né? Então é interessante. Mas enfim, depois de eu ficar aqui devaneando, senhorita Priscila, por gentileza, conte-nos quem eres. Então, vou melhorar a pergunta. Diga-nos quem és e o que fazes. Oi, gente, tudo bem? Bom, para o mundo, eu sou Priscila Kajihara, sou empresária na área da beleza, também sou formada em administração de empresas, palestrante, escritora, sou professora e mentora beauty para mulheres que querem aprender uma nova profissão. Também hoje eu sou colunista de beleza, vou iniciar esse mês, a partir desse mês vou começar com uma coluna de beleza na revista Alternativa. Ah, que legal. E sou apaixonada por empreendedorismo, por beleza, e a Priscila mais internamente, né, falando, é uma mulher sonhadora, uma mulher que acredita no ser humano, que acredita que é importante a gente ver a vida com outros olhos, que a gente pode sim ajudar o próximo, né, e fazer com que a vida seja melhor para todo mundo. É isso. Muito bem, falar de ver a vida com outros olhos e encher os olhos de vontade, de desejo, nós temos o senhor Katsumi fazendo aqueles hambúrguer maravilhoso de 3 andares de altura e fica postando foto pra gente passar vontade aqui de longe. Mas conte-nos, apesar de todo mundo já fala que tu é o rei do hambúrguer, mas conte-nos mais, quem eres tu? Você me deixou por último, agora eu tô me sentindo um nada depois da apresentação delas. Isso tá errado, cara. Agora... Bom, meu nome é Katsumi primeiro, gente. É uma honra gigantesca estar participando com vocês aqui e mais ansioso ainda pelo que vai vir pela frente. Então, estou muito feliz mesmo, de verdade. Katsumi, empresário, apresentador, palestrante, pai, filho, apaixonado por pessoas também. Eu sou um doido no meio desse mundo, tentando evoluir, tentando melhorar todos os dias. Eu posso dizer para vocês com toda a clareza do mundo quem eu sou e o que eu faço, mas é difícil explicar ao certo quem que a gente é, separando a pessoa física da pessoa jurídica. Então, basicamente isso, um doido nesse mundo, tentando achar o meu lugar no espaço e tentando fazer do mundo um mundo melhor. Massa, maravilha. Bom, vamos lá. Esse é o retrato de quem vocês são hoje. E eu sempre tenho muita curiosidade de conhecer jornada. Por que eu pergunto isso? O que eu percebi em processo terapêutico, que muito do porquê do meu desejo de trabalhar ensinando pessoas, conectando pessoas, o porquê de eu ter um apego à temática, por exemplo, de direitos humanos, tem a ver com a minha história. Como eu comecei a perceber o mundo a partir das minhas experiências e sem perceber, essa minha maneira de sentir, de perceber o mundo foi me levando, né, além das minhas características pessoais, além da minha possível neurodivergência, essas características foram formando um caminho que me levam hoje, por exemplo, a ser um comunicador e tá na internet, e tá produzindo conteúdo, e tá interagindo com as pessoas através de diálogos. Então, eu gosto muito de conhecer a jornada das pessoas, né, de ver como é que essas coisas as pecinhas foram se encaixando para formar quem cada um é hoje. Então, a gente volta para a senhorita Dani, ela vai ser sempre eleita a primeira da fila. Senhorita, diga-nos, você hoje aí é uma hipnoterapeuta. Da onde saiu isso? Acordou de manhã, abriu uma revista, tirou uma figurinha da revista e falou, pronto, achei. Né? Da onde saiu essa história de querer cuidar de gente, de ser terapeuta? Como é que começa esse rolê? Assim, eu vim para o Japão de 12 para 13 anos. Estudei na escola japonesa por 1 ano. E depois, como ia mudar de escola e eu ainda não falava a língua e não teriam brasileiros na próxima escola, a minha mãe me deu a oportunidade de ir para uma escola brasileira e eu fui para a escola brasileira. A partir daí, eu terminei na escola brasileira, né? Até o 3º ano.
Antes, eu não era hipnoterapeuta, né? Eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. Na verdade, eu tinha até um certo bloqueio com pessoas. Eu era bem desconfiada com as pessoas por causa de situações que aconteceram comigo, que eu vou estar contando na palestra da Juliana Góes. E eu trabalhei por alguns anos como maquiadora, que é outra coisa que eu amo fazer, eu adoro fazer. Então, eu comecei a maquiar em ensaios fotográficos e um pouquinho antes do Covid eu estava maquiando em peças de teatro com um grupo de japoneses com americanos, assim, tinha diversas nacionalidades ali, e eu adorava aquilo, a correria de ter que maquiar, de aprontar as pessoas para elas entrarem no palco, né? Só que como veio o Covid, deram uma parada. E foi bem meio que nesse tempo que eu estava tendo muitos conflitos de relacionamentos, e não era só do meu parceiro da época, mas sim também das amizades em que eu estava tendo naquela época. Eu sou ariana, já tem até no meu perfil do Instagram que eu sou ariana, porque quando a pessoa ela é ariana, ela tem um gênio um pouquinho mais forte, então, assim, tem crítica, né? E além de ser ariana, eu sou colérica sanguínea, então, assim, eu tenho um gênio um pouquinho forte, só que eu nunca tinha havido reclamações sobre isso, tirando meu pai. Eu nunca tinha havido reclamações sobre isso, só que naquela época, a convivência que eu estava tendo, as pessoas, por elas serem bem diferentes, elas começaram a reclamar muito para mim, de que eu era grossa demais, de que eu falava coisas que não precisava, pelo meu jeito de ser. E eu não entendia o que eu estava fazendo de errado, porque do fundo do meu coração eram pessoas que eu gostava e que às vezes eu tentava alertar as coisas e pontuar o que eu conseguia enxergar para ajudar a pessoa, só que a pessoa não via como desse lado, ela via como se eu estivesse julgando ela e me via como grosseira. Então, surgiu um treinamento de inteligência emocional de uma moça que agora ela está no Brasil, e eu fui para mim tentar entender qual era o meu problema, porque para mim eu tinha um problema. E ali, naquele primeiro treinamento de inteligência emocional, eu percebi que eu não tinha um problema. Eu percebi que cada pessoa funciona de uma forma diferente e de que eu talvez deveria ter um pouquinho mais de jeito para falar quando a pessoa ela é diferente de mim, e às vezes não sair falando sem a pessoa pedir. Então, foi aí que eu descobri a inteligência emocional, que comecei a entender que existe isso, porque até então eu não prestava atenção sobre isso. E aí, um tempinho depois, houve um workshop de hipnose lá em Xiga, porque eu morava em Xiga, e eu, curiosa que sou, fui, mas eu fui com a intenção de tomar água achando que era Coca-Cola, fui com a intenção de ver uma hipnose de palco, por curiosidade mesmo. Só que chegando lá, eu vi que não era só para isso que funcionava, e que dava para trabalhar diversas coisas, principalmente traumas de infância. Como a minha mãe, ela sempre, desde quando eu me lembro por gente, ela sempre teve sobrepeso, e ela sempre se esforçou muito para fazer dieta, então eu pensei assim, nossa, talvez é isso, porque a minha mãe, ela não chegou a conhecer a mãe dela, e ela passou muita dificuldade, então eu pensei, foi isso, é da infância dela, e por isso que ela não consegue emagrecer. Então, logo que teve esse workshop, como eu já tinha um dinheiro guardado na época, eu falei, quando tiver eu vou fazer a formação. Porque a minha intenção era conseguir ajudar minha mãe nessa parte. Ela nem sabia que eu queria fazer isso. Aí, nesse mesmo workshop, eles falaram assim, olha, esse curso vai demorar, mas vai ter um de programação neurolinguística antes, e esse curso vai mudar a sua vida referente a pessoas e relacionamentos. E aí, quando falaram isso, pegaram na minha dor da época, né? E eu falei, vou fazer esse também. Então,
antes de eu me formar para hipnoterapia, eu fiz um curso completo de PNL, que é a Programação Neurolinguística, e ali sim eu entendi muito melhor sobre as pessoas, sobre cada um ter um funcionamento, cada um receber diferente as situações, né? Por mais que tenham duas pessoas num lugar e que elas vejam uma cena, cada uma vai interpretar de forma diferente e vai agir diferente com aquilo. Então, a programação, na verdade, ela é muito extensa, o conteúdo dela. Eu saí daquele curso pirada, louca, porque era muita informação nova, e eu ficava assim, meu Deus, mas era isso, então era isso. Aí começou a encaixar as pecinhas de várias confusões da minha vida, e depois eu fiz o de hipnose. E como estava na época do Covid ainda, acabou que eu não teve mais, né, as maquiagens, teve agora ano passado e eu fui, mas não, acho que eu não vou continuar indo mais, porque não tem como focar nas duas coisas ao mesmo tempo, né? É muita coisa. Então, logo que eu me formei em hipnose, eu comecei a atender, primeiramente fui atender uma amiga minha que ela estava precisando muito, porque ela estava numa situação muito crítica, e aí eu fui com um papelzinho na mão, com as coisas todas escritas, o procedimento, e falei assim, olha, eu não sei fazer isso, você vai deixar? Você tem coragem? Ela falou, manda bala, porque ela confiava em mim, né? Ela confiava muito mais do que eu mesma. Então, foi lendo mesmo, e aí eu fiz o processo com ela e deu super certo. E aí, quando deu certo, eu falei assim, caramba, isso funciona. E aí eu passei a atender as pessoas aí e venho assim, e as pessoas, eu atendi muita gente conhecida, né? E muita gente que eu atendi depois que eram conhecidas, elas falavam assim, Dani, você tá muito diferente. Você mudou muito. E ao mesmo tempo em que eu atendi essas pessoas, eu fui me trabalhando e tentando melhorar e tratar diversas questões da minha vida que eu vi naquele momento que eu estava precisando. Foi numa mesma época em que também eu terminei um relacionamento de 10 anos, porque quando eu passei a olhar para a minha vida e aonde eu estava, eu não estava feliz. Eu comecei a perceber que eu não estava feliz, que eu não estava... Porque eu estava confortável onde eu estava e eu não queria olhar para o que estava ruim. E aí, quando começou a abrir todo o leque, eu comecei a ver, não, isso não tá legal, não é isso que eu quero. Se for para mim atender, por exemplo, um homem, o meu parceiro não vai ficar confortável, vai dar treta, não vai dar certo, eu não vou conseguir trabalhar com o que eu quero. Eu só sei que, assim, teve um término de relacionamento, então eu precisei trabalhar muito sobre isso. Durante um ano, eu fiz muita terapia, muita mesmo, e aí eu passei a atender o pessoal por aí. Que massa. Eu sou como é que fala? Um entusiasta de terapia, né? E é curioso também quando você para estudar coisas que teoricamente é para ajudar o outro, e você começa a perceber como é que o ser humano funciona, você começa a perceber como você funciona, e é interessante como isso impacta a gente mesmo, né? Muito interessante isso. E foi nesse processo de atender o outro em que eu fui quebrando o bloqueio que eu tinha com pessoas. Porque eu sempre ajudei as pessoas da forma que eu conseguia, né? Só que mesmo assim eu tinha muita trava com pessoas. E conforme eu fui atendendo as pessoas e conhecendo a história delas, vendo que às vezes ela parece uma pessoa dura, mas na verdade tem um porquê ela ser assim, ela tem a história dela, ela tem as percepções dela, então isso foi quebrando e hoje em dia eu adoro atender as pessoas. Adoro ajudar as pessoas assim e ver elas evoluindo, mudando de vida, é muito bom. Legal, massa. Senhorita Eligiane, eu conheci-la, não existe essa palavra provavelmente, mas eu a conheci por conta do teu livro, né? Então o primeiro contato que eu tive com você foi por conta do teu trabalho com livro, depois eu fiquei sabendo do teu envolvimento com o Grupo Mulheres do Brasil e você trouxe outras questões aí como Kira Kira, né? E enfim, mais um monte de coisa. Então conta pra gente um pouquinho como é que tu chegou nesse rolê todo, né? Porque cada um tem uma história de como começou a se trabalhar em prol do outro,
Mas aí a tua, né? Como é que tu chegou aqui? Lógico, se isso fizer parte foi... da tua palestra, você não precisa entregar todo o ouro, não, tá? Não, dar não. contexto para ser mais interessante para tua palestra. Eu acho que tudo faz parte, né? Tudo faz parte da gente, da nossa vida, da nossa palestra, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Mas todo esse rolê, como você diz, o meu rolê começou muito lá na infância e muito doido, assim, porque eu sempre busquei respostas que eu não tinha, e a princípio eu frequentava uma igreja, né, a igreja católica, e aí foi o primeiro contato que eu tive com um terapeuta, padre, e ele foi me dando um monte de conteúdo, e eu achava muito legal, talvez ele não tinha muito com quem conversar, e aí era a pessoa que dava atenção, né? Mas eu tinha aí por volta dos meus 10 anos de idade, então já fui consumindo bastante conteúdo, assim, de melhoramento pessoal, de psicologia, e foi assim, né? Eu falo que eu vivo o autoconhecimento desde então, por busca minha, né? Ou você falou do livro, vou fazer um merchan, porque eu não posso perder a oportunidade. Gente, quem não leu, leia, por favor, esse livro está maravilhoso. O livro, inclusive, ele fala sobre psicopatia, né? Eu convivi com uma pessoa, acho que hoje é a primeira vez que eu vou falar assim abertamente, eu convivi com uma pessoa com característica narcisista. Então, eu tinha muitas perguntas, né? E não tinha respostas. Então, ali com meus 14 anos, eu já buscava muito conhecimento, já tinha lido, por exemplo, O Poder do Subconsciente, qual é a criança, né, nessa idade que está buscando esse tipo de assunto, né? Então, já buscava isso, já participava de grupos de inteligência emocional, que não existia essa palavra na época, mas a gente falava sobre física quântica, e eu realmente não entendia nada do que estava sendo falado, eu só achava muito legal estar ali, né, muito legal participar de tudo aquilo, de estar envolvida com aquelas pessoas, aquilo me fazia bem, né, de certa forma, eu já estava ali consumindo aquele conteúdo. Então, desde os meus 14 anos, eu passei realmente a estar envolvida com terapias holísticas de forma geral, né, muito curiosa por religiões, essa busca mesmo de quem eu sou, para que eu estou aqui, por que eu vim, né, a gente tem aquela coisa de nasci da família errada, né, o que eu estou fazendo no mundo, então tinha muito essa sede de respostas. E aí, essa parte da minha vida de conviver com uma pessoa com traço narcisista foi assim, eu acho que foi um laboratório para ser quem, né, a gente está falando de jornada, então foi meu laboratório para eu chegar aonde eu estou hoje, inclusive o livro não tem um ano ainda, né, que a gente fez o lançamento, e fala sobre isso, fala sobre as histórias de uma criança, né, Maria, com todo aquele conflito ali da família, e como ela foi sobrevivendo a tudo isso. Para quem não conhece a expressão narcisista, quando você fala uma pessoa com traço narcisista, é uma pessoa que... O narcisista, basicamente, ele é uma pessoa que ele não cresce mentalmente, ele não desenvolve uma parte do cérebro, né? Então, como ele não tem esse desenvolvimento, ele passa a vida inteira sendo uma adolescente. Sabe aquela criança mimada que quer do jeito que ele quer? Muitas pessoas confundem falando que o narcisista, ele é um ser mentiroso. Mas eu não denomino ele como um ser mentiroso porque ele acredita nas próprias ilusões, ele cria aquelas histórias, portanto ele não está mentindo, ele está realmente falando algo que na cabeça dele, ele acredita que de fato aquilo está acontecendo. Então são pessoas muito manipuladoras, né? É uma adolescente, né? Uma pessoa que não se desenvolve realmente ali, não desenvolve a sua maturidade. Então são pessoas realmente complicadas de conviver. E esse meu laboratório foi assim, como que eu posso dizer? Eu venho de uma dependência emocional, acho que essa é a melhor palavra, né? Toda pessoa que se relaciona com narcisista, ela passa a ser um dependente emocional, né? Um codependente daquela pessoa em si. Então, isso me fez buscar sempre, mesmo sem saber, porque lá atrás a gente não tinha esse assunto, né, pautado.
Então, eu fui buscando os porquês, e a gente não encontra os porquês, né, ali. E foi buscando desenvolvimento. Em 2018, acho que foi quando eu conheci a Priscila, por exemplo, a gente participou de alguns treinamentos aqui, e nessa época eu fazia alguns, eu vou falar café, mas não eram café, eram encontros de pessoas afins de desenvolvimento humano. Então, a gente já fazia esse movimento lá atrás, e era bacana pra caramba, e nós estávamos tendo, assim, uma pegada bem bacana de pessoas vindo do Brasil, fazendo vários tipos de imersão e treinamentos. Então, eu fui, poxa, isso aqui tá legal, tal, mas um pouco antes disso, eu acredito que em 2015, dois amigos, muito jovens, numa faixa de 20 a 22 anos, eles decidiram não estar mais aqui, né? E quando você falou sobre o que foi a virada de chave, foi mais ou menos isso. Cara, o que eu poderia ter feito? Eram pessoas que conviviam no nosso dia a dia. Nossa, poxa, eu estudei tanto, eu sei que eu tenho ferramentas, eu sei que eu tenho um certo conhecimento, por que eu não fiz nada? Então, eu acredito que foi a partir daí que eu falei, não, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu montei o Kirakira, né, que é esse Quando esse você espaço que eu tenho diz que a até hoje. pessoa decidiu não estar aqui, nós estamos falando de suicídio, correto? Que eu não sei se poderia falar Não, sobre pode, essa, pode. né, Aqui como eu falo muito de falar saúde essa mental, é até palavra. legal falar abertamente. Isso que é interessante que você falou, né, de você se questionar, o que você poderia ter feito. Eu vi eu não vou lembrar agora a referência, nem os dados exatamente, mas dizendo que o número de pessoas que um suicídio toca é um número enorme, né? Porque tem o cônjuge, tem os filhos, tem os parentes, aí tem os amigos, os conhecidos, os terapeutas. Eu sei que cada pessoa, né, que decide pelo fim da vida para fugir, né, de uma situação de dor, né, normalmente é interessante, né, que quando você ouve sobre até uma curiosidade, né, suicídio, a pessoa ela não quer deixar de viver. Ela quer se livrar do problema, mas o problema tá tão grande, tá tão enroscado na vida que ela decide abrir mão da vida para conseguir fugir do problema. É triste isso, né? Uma pessoa, ela chegar num ponto que ela fala, cara, eu não vejo outra solução a não ser abrir mão da vida, já que esse negócio impregnou na minha vida, eu quero abrir mão. É triste. Mas é interessante, né? Esse questionamento e dura por muito tempo, né? Não sei como é que foi a tua experiência. O que eu ouço das pessoas é que quem viveu isso de perto, eu não vivi essa experiência, essa pergunta, ela fica por anos. Eu tenho uma pessoa que era muito próxima de uma pessoa também que decidiu pelo fim da própria vida, e ela comenta sobre isso até hoje. Fala, poxa vida, era meu amigo, né? Será que eu não poderia ter feito? É uma pergunta Não, que fica meio sem resposta, né? Isso tocou muito, e ainda toca, porque eu ainda tenho aproximação com os familiares, né? E aí, na verdade, eu parei até de encontrar tanto a família, porque tá faltando uma peça aqui nesse jogo, sabe? Não tá todo mundo completo. Então, você realmente, assim, desestrutura várias pessoas, como você tá falando, é o terapeuta, é a mãe, é o pai, é o amigo, é o vizinho, é todo mundo. E muito curioso que outro dia eu estava lendo que os cientistas, eles não conseguem entender, porque o ser humano, o normal nosso é zelar pela nossa vida, Uhum. e não tirar, né? Então, eles não têm uma explicação para isso. E é dito que são 10 minutos cruciais para você realmente estar com a pessoa e fazer ela mudar ali a percepção daquele estado e não cometer o suicídio, né? Então, assim, é realmente uma coisa, assim, muito forte. E foi isso, né? Essa pergunta ainda ecoa para mim. Eu trabalho com muitos jovens aqui, jovens nessa faixa etária mesmo, jovens de 20 até 60 anos, mas o número maior são jovens e muitos jovens até 60 anos. Tô bem, fiz E são 45 muitos semana jovens. passada, acho que eu tô na boa, ainda cabe no Tá jovem. ótimo, parabéns. Então, assim, a gente tem jovens que eles têm uma vida que tá tudo bem legal ali com a família, tal, sai da escola, entra num ritmo de fábrica, e aí é uma explosão, né? E a gente tem aqui, cada semana a gente tem situações de jovens que estão escolhendo. Então, a gente faz todo esse amparo para que isso não aconteça, né? Bem, só voltando um pouquinho, então, a partir daí eu já tinha minha formação acadêmica, eu sou bacharel em administração e eu sou pedagoga. Eu tenho essas duas formações,
E aí eu fui buscar mais conhecimento, eu fui para o Brasil, eu fiz todos os melhores cursos em inteligência emocional, desenvolvimento humano, e eu voltei para o Japão cheia de força, de energia, né? Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que a galera aqui não estava preparada para esse conteúdo. Sabe? Agora tem um movimento bem legal, mas naquela época, a Priscila, lembra, o pessoal não estava ainda preparado, né, Pri? E aí eu falei, cara, eu estudei, e cadê, né? Não vou fazer nada com isso. Então eu fiquei nos meus atendimentos, eu fui construindo um know-how de atendimentos, né, fortalecendo essa base, e hoje eu sei que eu sou muito melhor do que eu era naquela época, né? Eu fui construindo a minha força interior, meu autoconhecimento, mesmo a minha inteligência emocional, né? Escrever o livro foi assim, foi muito forte, mas foi extremamente necessário para limpar isso, porque eu penso que cada pessoa que chega para mim, ela me cura, né? É um trabalho maravilhoso, porque você cura o outro, mas você se cura também, né? A Dani comentou isso agora. Então, a gente vai se curando a partir do outro, da história do outro, a gente vai se complementando, né, nessas histórias e vai se conhecendo. E claro que a gente erra, né? Toda hora a gente é humano. E eu acho que a busca do ser humano é essa, é buscar quem eu sou, o que eu posso melhorar, né? Ser um ser humano, se desenvolver como pessoa. Então, hoje eu faço as palestras, eu tenho algumas empresas, né, que eu faço parceria, escolas também, eu faço um trabalho bem legal com os jovens nas escolas, para que eles possam entender as emoções deles, para eles entenderem que nem tudo é depressão, que tá tudo bem ficar sozinho, a sua própria companhia. Então, hoje eu faço um trabalho bem bacana também com o Grupo Mulheres do Brasil, tudo assim, bem, trabalho social e, claro, aqui da minha empresa, né, que a gente precisa de dinheirinho, então a gente tem aqui os atendimentos, os cursos, tudo isso. Essa eu acho que é, resumindo, bem resumido, essa aí é a minha jornada de estar aqui hoje. É interessante, você falou dos jovens, né? Ainda mais nessa época que a gente está tão conectado na internet. E todo mundo que está na internet é um recorte, né? Ninguém está inteiro na internet, sempre é um recorte. E é um recorte, normalmente um recorte bonito. Mesmo quando a pessoa vai lá e faz aqueles vídeos, vou mostrar minha fragilidade, você escolhe o dia que você vai chorar na internet, você escolhe como, que lado que você vai colocar a câmera pra chorar. Então sempre é um recorte, mesmo quando a pessoa tá ali, de certa maneira, chorando, sem a maquiagem, descabelada, porque foi um dia muito ruim, tem um recorte, porque tudo é pensado pra virar conteúdo. E aí dificulta, né, para um jovem pensar no ócio, né, pensar na solidão, pensar no desejo de estar só, né? Quero ficar sozinho hoje, tô triste, né? Porque não, né? Tristeza também é saudável, né? Tô mal, e a gente hoje não se permite, né? Tem essa coisa positivista, né? Da internet, que eu acho que faz mal, né? A gente aprende a não saber lidar, ou a gente aprende a não saber lidar, não. A gente desaprende, ou nem aprende, né? A lidar com os sentimentos que a gente chama de negativo, né? A gente não sabe o que fazer com a tristeza, com a frustração, com a decepção, né, com o lamento, com o luto. São sentimentos que a gente não gosta de falar, porque a internet não tem lugar para isso, né? É sempre de gente vencedora, de viagem legal, de encontros emocionantes, e a pessoa fala, eu vejo isso no TikTok o dia inteiro, na minha vida não funciona, né? Qual é? Aí o jovem fica malzão, mas é interessante você ter trazido, essa palavra acho que existe, né? Trazido esse pensamento. Senhorita Priscila, diga-nos, como você chegou ao seu universo aí da moça que trabalha para a mulherada ficar tudo bonitona? Nossa, é uma jornada longa, mas eu sempre digo que teve um ponto de inflexão na minha vida muito importante. Eu gostei dessa palavra, eu tenho que aprender ela, ponto de inflexão, por favor. Eu acho que a maioria das pessoas tem, né, esse ponto de inflexão. Muitas delas ao vir ao Japão, outras a ter um problema muito importante na vida. No meu caso, eu tive câncer, né, com 29 anos de idade. E este foi meu ponto de inflexão. Foi ali um momento em que eu decidi mudar, né? E antes disso, eu era uma Priscila totalmente diferente. Então, eu sempre digo que é necessário a gente mudar e evoluir, né? Então, tem uma Priscila, que foi antes do câncer, e tem a nova Priscila, foi um renascimento a partir deste momento que eu passei por uma doença grave, na verdade.
E antes disso, né, como você disse mesmo, as pessoas mostram somente a parte bonita de tudo. E é interessante a gente ver também o caminho, né, a caminhada que a pessoa teve até chegar nesse momento. Não é verdade? Hoje as pessoas me veem como uma empresária da beleza, só que antes disso, o que eu fui? Eu fui uma pessoa normal que veio para o Japão com 19 anos, trabalhei em fábrica, tive muitos momentos de altos e baixos. Eu já conversei um pouco com a Eli, ela sabe um pouquinho da minha história com os meus pais também, narcisistas. Então, teve muita coisa importante que aconteceu antes de tudo, né? Dar certo. Deu muita coisa errada antes de começar a dar certo. Eu lembro até que eu estava conversando esses dias com uma colaboradora minha, que ela está passando por um momento muito difícil, e eu passei por uma coisa parecida com a dela. Eu estava contando um pouquinho da minha história, porque antes de ser a Priscila que eu sou hoje, eu era uma pessoa muito triste. Eu era uma pessoa introvertida, eu era uma pessoa negativa. Hoje as pessoas falam, Pri, mas eu não consigo te ver assim. Nem eu. Eu falo a verdade, nem eu. Porque eu realmente era essa Priscila, porque eu não tinha autoestima, eu não me sentia amada, eu não me sentia respeitada, eu não sentia que eu tinha um lugar neste mundo. Isso é uma coisa muito real, acho que vocês que trabalham mais com pessoas, né, com a mentalidade, entendem isso, que aqui no Japão a gente vem de uma comunidade que está doente mentalmente. E eu não sou diferente disso. Eu também estava doente mentalmente, eu precisava ter alguma coisa na minha vida que pudesse fazer sentido, e nada fazia sentido. Eu trabalhei 6 anos numa fábrica em que eu chorava todos os dias, porque faziam idime comigo, tanto as brasileiras quanto as japonesas. Só que como eu não tinha essa autoestima e não sabia quem eu era, eu ficava quieta, eu engolia calada. Sabe quando você ouve todo mundo falar de você, só que você fica quieta e não consegue se defender? Era isso. O resultado disso foi que eu saí de lá 6 anos depois com câncer estágio 3. Eu fiquei doente por causa disso. E eu sempre falo que o câncer ou qualquer outra doença tem muito o fundo emocional. E o meu fundo foi muito emocional. Até minha médica disse isso para mim. Provavelmente você tem um câncer emocional, estágio 3. A partir deste momento foi que eu tive essa virada de chave. Eu sempre quis empreender, né? Os meus pais eram empreendedores, não deu certo o negócio deles, né? Senão eu não teria vindo para o Japão. Mas eu sempre tive essa veia de querer empreender. Eu fiz muita coisa antes de me tornar quem eu sou. Nada dava certo, né? Nada dava certo porque a minha autoestima era muito baixa. Então eu nunca me sentia pronta para fazer nada. E hoje eu vejo que muitas pessoas têm isso, né? Espera tudo tá perfeito, tudo tá pronto, eu ser a melhor pessoa do mundo para empreender, para fazer as coisas, e não é assim. A gente tem que começar nas condições que a gente tem. Priscila, você que tem experiência com empreendedorismo, a gente já esperar estar pronto para fazer alguma coisa, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Exatamente isso. Você, né, o Katsumi deve ter a mesma experiência que eu, né, Katsumi? A gente começa com o que a gente tem. Né? E na época, com 29 anos, foi um ponto de inflexão, eu digo, porque foi ali que eu vi a verdadeira essência da vida. Né? Por que eu estava aqui nessa terra? Qual que era o sentido de eu estar aqui? E ali eu vi a importância de como é importante a gente estar vivo, a gente ter essas experiências. Hoje, a minha palestra vai ser Desperte a Sua Força Interior, porque muita gente não sabe da força que tem. Muitas mulheres aqui no Japão não sabem. E quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, eu vi, peraí, que não era só uma coisa fútil, não era só uma coisa externa. Eu mexia com o interno da pessoa também. E foi aí que deu aquele clique. Sabe, peraí, então eu posso ajudar outras pessoas e também posso me ajudar, porque com isso eu comecei a empreender, comecei a ganhar dinheiro, graças a Deus deu muito certo o meu negócio aqui faz muitos anos, já que eu estou nessa área, e cada vez que eu vejo uma transformação numa mulher, eu me sinto realizada. Não é somente a entrada do dinheiro, que eu acho que o dinheiro é super importante, né? Com certeza, não estou desmerecendo a parte do dinheiro, porque com ele que a gente consegue ter as experiências boas da vida. Mas o outro lado da moeda também é o que eu posso fazer de bom para o próximo, como que eu posso transformar a vida dele. E hoje eu sou mentora e professora Beauty por conta disso, porque eu quero transformar a vida de outras mulheres. E eu encontrei esse meu caminho, né, dessa forma. Trabalhando com beleza, trabalhando com mulheres, vão aparecendo oportunidades, né? Comecei a fazer palestras também, fui chamada para participar do livro, depois como apresentadora, depois, claro, a gente vai, né, encaixando a nossa vida e moldando quem a gente é. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui que está nessa live hoje é igual ao que era 10 anos atrás.
não é verdade? E eu aposto também que daqui 10 anos ninguém mais vai ser o mesmo. A gente pode fazer essa mesma live hoje, que vai estar todo mundo diferente, com histórias novas, com novas experiências e falando de forma diferente. Então, a evolução do ser humano, ela é aberta para todos. O problema é que muita gente não busca. Uhum. E é aí que a gente entra. E aí que nós, como empresários, pessoas que a gente está na mídia, está tentando entrar no desenvolvimento pessoal das pessoas, aí que a gente mostra a importância disso. E eu acho que é de responsabilidade nossa, a gente que conseguiu passar esse ponto de inflexão. Quando a gente diz o ponto de inflexão, é aquele caminho que você já não consegue passar mais. Aquilo tá esgotado já na sua mente, você não consegue mais passar dali. Ali é o ponto de inflexão que você tem que mudar. Se não mudar, não fizer coisas diferentes, não vai ter resultado diferente. Eu sei que é um clichê, mas é tão real isso. É tão real que acontece na vida de todo mundo que eu conheço. Eu conheço muitos empresários, eu sempre converso, eu gosto de conhecer a história de cada um. Por isso que eu acho tão importante a história das palestras, porque a gente aprende com todo mundo, não é verdade? E hoje a Priscila que eu sou, ela passou por muita dificuldade, e por isso que eu sou a mulher forte que eu sou hoje. E é por isso que eu consigo alcançar muitas mulheres, porque eu passo essa ideia que você tem uma força que você não conhece, mas ela está aí dentro. E claro, isso se expande para homens também, é óbvio, né? Eu acho que a comunidade brasileira hoje no Japão está empreendendo como nunca. A gente nunca teve tantos empreendedores como agora. Vocês concordam comigo? Tanta gente trabalhando com desenvolvimento pessoal, trabalhando com vários aspectos que a comunidade precisa, porque se continuasse como estava, a gente ia ficar para trás, a gente já está para trás, eu acredito. A gente tem que trazer muita coisa de fora, dos Estados Unidos, né, do Brasil, de outros lugares, para a gente poder alcançar um nível de excelência maior. Então, basicamente é isso, tá? Desculpa o podcast aqui grande também. Não, relaxa, a gente tá aqui para isso. Essa questão que você fala, né, de que a gente tá para trás, às vezes eu digo pro pessoal que eu tenho a sensação de que em vários aspectos a comunidade brasileira no Japão, ela congelou no tempo. Por exemplo, eu cheguei há 20 anos, tem gente que tá aqui no Japão há mais tempo. Mas a sensação que eu tenho é que muita coisa funciona na comunidade brasileira hoje exatamente do jeito que funcionava há 20 anos, e quem tem quase 30 diz que é a mesma coisa há 30 anos. Né? Então é a mesma postura em relação, de repente, a negócios, a cultura, e aí tá vindo uma geração nova tentando fazer esse movimento, mas é assim, fazer uma curva com o navio, né? Não é aquele negócio que vai mudar rápido, mas é interessante, realmente tem muita gente mesmo agora, principalmente depois da pandemia, que deu um tranco em todo mundo, a galera se perguntando sobre propósitos de vida, por que eu tô aqui, Ikigai, será que vale a pena estar do jeito que eu tô, já que aconteceu um desastre que muita gente não tá mais aqui e não teve nem oportunidade de repensar a vida. Sim, um ponto importante que aconteceu comigo depois do câncer foi que eu decidi uma coisa muito importante na minha vida, que eu nunca mais ia deixar de fazer o que eu queria por conta da opinião das outras pessoas. E hoje o que eu mais vejo é isso, a gente pensa muito na opinião das pessoas. Eu sempre falo, a pessoa mais importante da sua vida é você. Não importa o que as outras pessoas pensam, não importa o que as pessoas vão falar, faça o que você quer. A gente só tem esta vida para a gente viver. Se der certo ou errado, você sempre vai ter um aprendizado por trás disso. Nunca a gente vai pisar no mesmo espinho, não é verdade? Então, as pessoas às vezes acreditam que tem que ter aquele acolhimento de não deixar a pessoa errar. Muito pelo contrário. Eu sempre acho que as pessoas têm que errar para elas aprenderem o caminho certo. É só aí que a gente vai encontrar o nosso rumo, é só aí que a gente vai encontrar a nossa verdadeira essência, a verdadeira liberdade de ser. Na verdade, não se importando com a opinião dos outros, fazendo somente o que é certo pra gente. Eu tô aqui olhando, vamos lá, vou tentar dar uma passada aqui no Instagram primeiro, vamos por partes. Luna Nishizaka tá dizendo top, bateu palminha durante as falas e na última fala bateu palminha de novo depois, e diz, provavelmente pelo time que chegou aqui, tem um atraso no Instagram, imagino que foi quando você falou sobre se amar, cuidar de si e tal, ela coloca, isso é o mais importante. Aí aqui no YouTube, o Kelvin disse assim, eu costumo dizer que o Japão tá no ano 2000 desde 1970. Ele, lá em 70 ele foi revolucionário, estava à frente do tempo, congelou no tempo, o tempo passou e ele ficou lá atrás. Né? E de certa maneira a nossa comunidade brasileira estagnou, né? Até, por exemplo, eu trabalho nesse universo de internet e o pessoal que trabalha com essas questões de redes sociais, comunicação digital, fala, cara, como é difícil, porque
a comunidade brasileira no Japão, no que diz respeito a esse mundo e o próprio Japão em si, vive em outro planeta. O que está rolando na Europa, no Brasil, na América é um outro jeito de se pensar isso, tá lá na frente, e aqui a coisa você tem que trabalhar com um atraso porque não encaixa, né? A linguagem, as expectativas, é interessante mesmo, né? Esse descompasso, né, que a gente tem, o próprio Japão, né, por ser conservador em algumas coisas, que é super importante, saudável em alguns aspectos, em outros dá uma enroscada. Senhor Katsumi, que sempre que eu vejo o nome desse rapaz, eu lembro de uma frase que ele me falou quando eu encontrei. Eu comecei na minha cozinha com 4.000 ienes. Isso me marcou, essa frase. E eu não quero queimar a tua história, já dei um spoiler aqui, sinto muito, mas é o que eu lembro, né, de você ter falado disso. Eu falei, caramba, né, que aventura, né? Hoje é um empresário, tá vivendo os seus rolês todo e começou pitiquinho na cozinha de casa fazendo hambúrguer pros amigos. Mas vamos lá, meu querido. Hoje você tá aí num dos lugares mais legais lá de Tóquio, a rede social, é legal ver que a galera que é empresário, influencer, tá todo mundo colando lá na tua hamburgueria para comer, para tirar foto, e tem essa sensação gostosa de falar, caraca, velho, um brasileiro amigo nosso chegou aqui. É gostoso ver o pessoal celebrando com você isso, mas quando é que foi que você sente que a coisa tomou rumo para chegar onde você tá hoje? Cara, para ser sincero, eu estava analisando, avaliando as falas de todas vocês antes de chegar aqui, inclusive a sua, daquele podcast que a gente participou no Brazilian Day, e eu percebo que a motivação para chegarmos no ponto de inflexão da nossa vida é justamente um problema mesmo, o fundo do poço, algo, uma situação que está incomodando muito a gente para que a gente possa se mexer. Se ficar muito cômodo, não adianta, a gente não vai fazer nada. E comigo também não foi diferente. Eu só comecei com 4.000 ienes porque eu realmente estava literalmente na lama e eu queria que a dor parasse. Então a fábrica me faz, porque quando a gente está muito mal, a gente fica pensando assim, como que eu vou fazer para a dor parar? Chegamos no suicídio. O que um suicida pensa? Eu quero que a dor passe. Uhum. E a sociedade vai ser melhor se eu não existir. Minha família vai viver muito melhor se eu não tiver. Só que no nosso caso, quando estamos sentindo dor e a gente só quer que a dor passe, a gente fica buscando uma saída. O problema é que quando estamos em situações muito, muito, muito adversas, a gente não raciocina direito. A gente sai tomando um monte de decisão errada e depois tem que sair consertando e corrigindo tudo. Então a gente chega nesse nosso ponto de inflexão todo detonado, todo destruído, todo quebrado no câncer, estágio, fase, não sei quanto e tal, e vai. Chega aqui, eu estava pensando, estava reparando aqui, olhando para tudo que a Priscila faz, para tudo que ela falou que faz, eu admiro muito ela como esposa. Eu vejo ela e o Gustavo, eu realmente admiro, porque é uma das coisas mais difíceis de você ver hoje em dia, é aquele amor real, verdadeiro, aquele respeito, aquela cumplicidade. Porque quase tudo que a gente faz nessa vida é por um relacionamento. Uhum. E aí, pegando todas as falas do que as pessoas falam, é justamente por causa do amor. O cara se arruma, tudo é vendido. O cara se arruma, a mulher vai lá, faz o cabelo, faz a sobrancelha e tal, ela tem um encontro. Pri, você tem uma vaga aí para eu dar um tapa aqui na minha cara, e funciona assim. É tudo por conta do relacionamento. E por que eu estou falando isso? Porque quando, e com base naquilo que você tinha falado também antes, quando você simplesmente gosta da sua própria companhia, sabe quem você é, sabe os seus limites, fica muito mais fácil, porque você não fica sentindo pena de você. Sentir pena de si mesmo é a pior situação que tem. E às vezes você não consegue enxergar também. Aí chega igual no caso da Dani, que alguém chegou para ela e falou: pô, você não precisa disso tudo, não precisa ser tão sincera assim ao ponto de sair falando para as pessoas o que as pessoas não querem ouvir. Essa parte da evolução, só para eu começar, essa parte da evolução que a gente precisa é entender os nossos limites, saber quem nós somos e o que a gente quer e o que não quer. É simples assim. O meu ponto de inflexão foi quando eu separei. Eu fui casado durante quase 10 anos, eu falei para minha ex-esposa, não aguento mais a fábrica, não aguento mais Japão, não consigo mais trabalhar, eu estou cansado. Eu trabalhava na lama, era humilhado pra caramba na fábrica, assim como todas vocês que tiveram a oportunidade, era humilhado, dava bom dia, cansei de dar bom dia pro japonês e ele virar a cara para mim.
de ver um brasileiro tentando derrubar um outro brasileiro porque ele gostava daquela máquina. Isso daí me cansou. E vendo as pessoas, e eu sou apaixonado por pessoas, eu gosto de gente. E vendo essa situação toda, percebi que ninguém estava feliz, que ninguém estava satisfeito, e eu precisava fazer algo. Primeiro eu tinha que sair daquela situação para depois tentar tirar outras pessoas daquela situação. Então começou me amando primeiro, que é baseado naquilo que vocês falaram. Só que quando eu resolvi me amar e falar, não, para mim Deus chega, eu comecei o meu negócio. Quando eu comecei o meu negócio dentro de casa com 4.000 ienes, eu não imaginava que ia ser aquela dor de cabeça, aquela loucura toda. Só que se você soubesse, talvez você tinha gastado 4.000 em paçoquinha. Ou com Rivotril. Não ia ter chegado. Isso tudo são escolhas, né, Katsumi? Se tivesse feito isso também, o Katsumi de hoje não ia existir. Mas é interessante, não né? Existiria. Não existiria. Então, como eu não tinha. Condições financeiras eu não tinha. E aí, Deus vai te testando. Deus vai te testando e você vai se testando. Você precisa evoluir, você precisa amadurecer, desenvolver essa inteligência emocional para não levar as coisas para o pessoal. Por quê? Porque eu saí convidando um monte de gente para ser meu sócio, contando a minha ideia. E, ninguém queria. Era só um balde de água fria. Ninguém queria. Beleza, ok. Aí, quando eu percebi, a pessoa que estava do meu lado, que deveria acreditar em mim e saber, poxa vida, o cara tá tentando dar um ano, não acreditou. Só que na hora você também não consegue enxergar. Então, quando eu comecei o meu negócio, que as coisas ficaram difíceis, que as coisas apertaram, o relacionamento acabou. Eu tenho a minha parcela de culpa, ela também tem a parcela dela de culpa. E eu costumo dizer para as pessoas que maturidade é quando você conta a parte que você também errou. O relacionamento acabou, foi na pandemia, começo da pandemia, separei sem dinheiro, não tinha nada nas prateleiras do mercado, o mundo parou. Nós vivemos um período em que o mundo parou. Não foi o Japão, não foi o Brasil, os nossos pais não viram, nossos avós não viram, o mundo parar do jeito que parou, era aquela incerteza mesmo. Você fala, cara, o que vai acontecer? Aí o tráfego aéreo fechou, aí você não ia e nem vinha para lugar nenhum, e eu estou no Japão sozinho, eu não tenho parente, eu não tenho família, não tenho nada. Então, o medo, você imagina como que estava a minha cabeça naquela época, porque eu pensei, cara, eu vou perder tudo numa tacada só, porque a empresa está quebrada, está sem grana. Não tem nada nas prateleiras dos mercados, e era naquela época das fake news que não tinha nem papel higiênico, vocês lembram? Teve essa parada aí. Cara, era legal ir no Costco, ver a galera sair com 3, 4 pacotes de 60 rolos de papel higiênico, o pessoal deve estar usando até hoje. Será que tem data de validade? E aí quando eu vi que o mundo parou, eu fiquei pensando, putz, e agora? Aí eu vi que o meu casamento tinha ido pro pau, que a empresa estava indo pro pau, e olha que eu sou um cara só para facilitar, tá? Toda essa minha trajetória, eu sou um cara que eu cresci com sentimento de rejeição, minha mãe tomou remédio para eu não nascer. Eu realmente cresci muito mal e tem alguns problemas que, se você não resolver lá na infância, vai contigo para o caixão e você passa a vida inteira só sangrando em cima de pessoas que não tem nada a ver com o teu problema. E aí eu precisava me conhecer e entender como que funcionava e por que eu reagia daquela forma. E eu fui entendendo, assim, no meio disso tudo, que eu pensei, cara, perdi tudo. Então, se o problema era a minha esposa, ela já não está mais. Se o problema é dinheiro, eu não tenho. Ninguém nunca acreditou em mim mesmo. Então tava todo mundo certo. Quem acreditava, a última pessoa que acreditava foi embora. Então o meu sonho também foi embora. Perdi tudo. É pandemia, não sei o que vai acontecer. Perdi tudo. Essa foi a reação que eu tive nos 3 primeiros dias. Depois, quando eu descansei, eu simplesmente pensei, pera, se a culpa era ela e ela não está mais, beleza, esse problema está resolvido. Se é a empresa e a empresa não tem dinheiro, mas eu ainda tenho a empresa, ainda tenho os produtos, e se em um mercado não tem, eu não fui nos outros, então não acabou. E aí eu começava a ver as notícias, olha, os restaurantes vão fechar. E aí eu recebi a notícia de que eu não era obrigado a fechar. Então, foi aí as coisas começaram a mudar na minha cabeça, porque a percepção mudou. Eu percebi, eu perdi tudo. Então, se eu perdi tudo,
eu estou mais leve, porque é só eu e uma mochila. Acabou, mais nada. Então, eu vou trabalhar de sol a sol, e eu ainda tenho uma empresa, eu tenho dívida, eu vou conversar com todos os fornecedores, eu vou explicar a situação, eles vão entender, o mundo está assim, mas não vai continuar, eu tenho certeza que vai ter uma saída, uma solução. Foi dito e feito. Eu fiz um acordo comigo mesmo, trabalhei de sol a sol, eu ia em um mercado, não tinha, eu ia em outro, aí encontrava uma coisa, depois voltava no outro, eu trabalhava igual um louco, mas aí sim, aí as coisas aconteceram. Por quê? Porque as grandes redes fecharam e eu comecei a nadar de braçada no mercado. Eu atendia pessoas que nem imaginavam que eu existia, pessoas que vinham na minha loja, assim, completamente desacreditadas e que saíam de lá surpresas, e era eu trabalhando, eu diretamente com o cliente. Ali as coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque era uma crise. E a crise é um momento excelente para você abrir a sua mente. Porque na crise, grandes empresários desenvolveram grandes produtos. Sabe, na crise, grandes pratos surgiram, novos produtos, novas tecnologias, soluções. A crise é quando as cartas são distribuídas. Tem uma frase que eu ouvi de um empresário uma vez, de que a crise é o momento onde você tem os maiores problemas, mas justamente por isso é a chance de você encontrar novas oportunidades, né, Katsumi? Que você tá lá, é um problemão, o problema tá lá. Mas se tem problema, dá pra você, se é um problema novo, é possível alguém encontrar uma solução nova. É aí que vem um tanto de coisa legal que surgiu pós-pandemia, né? Que era um momento de crise, saiu um monte de gente. E sempre vai existir. Olha só quantos casais não separaram na pandemia porque tiveram que ficar dentro de casa com essa mesma reação e a sensação que a gente teve olhando para a cara do parceiro, porque não aguentaram. E é sério, de verdade. Às vezes uma crise que já tinha no casamento só dava certo porque cada um ia para o trabalho, quando chegava, voltava em casa, oi, bom dia, como é que foi seu dia e tal. Beleza, acabou, mas isso daí durou anos. Então, até para isso, resolveu. Empresas que não estavam aguentando a pressão, fecharam as portas. Outras empresas que já estavam mal das pernas receberam o auxílio incentivo do governo. Aquele dinheiro salvou as empresas, e isso facilitou muito. Então, no meu caso, eu tive que me desenvolver como ser humano e como pessoa. Por quê? Porque eu sabia que a empresa ia rolar, que a empresa ia acontecer. Mas eu, na minha jornada, no meu percurso, eu precisava de pessoas. Eu trabalhei só durante muito tempo, então eu precisava de funcionários. Eu tive que aprender a ser líder, eu tive que aprender a ser um ser humano que vivia sozinho do outro lado do mundo, sem ficar com pena de mim, sem sentir dó. E aí sim, aí a internet entrou, aí os meus seguidores começaram a chegar, começaram a surgir, eu fui fazendo novos amigos e eu fui evoluindo nesse percurso e me divertindo. Então, tanto é que hoje eu faço questão de postar, eu posto só os pequenos detalhes. Por quê? Porque eu me divirto. Não é uma jornada, sabe? Não é um tiro de 100 metros, é uma jornada, que é disso que a gente está falando e vai falar lá no evento. Você precisa se divertir, valorizar cada momento, cada etapa do seu processo para que você chegue até aqui. E foi isso que eu fiz para que a minha vida, para que a minha história mudasse. E aí aconteceu basicamente a mesma coisa que aconteceu com elas. Aí foram surgindo outras oportunidades. Aí você vira palestrante, aí você vira apresentador, aí você vira o que você quiser. Por quê? Porque as pessoas enxergam em você qualidade, trabalho, resultado, verdade, porque não tem como você mentir, não dá para você enganar a vida, a energia transborda, cara, não tem como eu ficar aqui na frente da internet, naquele retalho, só mostrar o retalho e na real as pessoas saberem que, bicho, não dá, esse cara não tem nada a ver com o que aí a gente sabe que é. Mas a energia não mente, a energia ela transborda, ela converte, ela mostra o que é de fato a verdade, a real, e é para a vida mesmo. Por quê? Porque todos os sonhos vêm acompanhados de conspiração. Todos os sonhos. Eu posso dar 10 nomes para vocês, que vocês vão, faça, gente, por favor, me dá 10 nomes de pessoas que traíram vocês, que falharam com vocês, que mentiram, que enganaram pessoas que vocês jamais imaginavam que fosse acontecer. É normal. E acontece. Então, agora, em contrapartida também, os sonhos são o melhor remédio para anestesiar a dor. Por quê? Porque se você não estiver apegado ao seu propósito, você vai desistir. Então eu tenho um sonho, eu sei que eu vou ser traído, eu sei que vai ter conspiração, mas é o meu sonho, quando eu chegar, quando eu alcançar, no meio do caminho,
eu vou me divertindo, e eu vou chegar e eu vou colher os frutos daquilo tudo. O problema é que muita gente fica no caminho e muita gente vai chegando, né? Mas é tudo baseado no sonho, e aí não tem como, aí a gente precisa evoluir, se curar, se conhecer, amadurecer, perdoar também é muito importante, se perdoar perdoar, isso não é fácil não. Então, né? Cara, e é justamente isso aí, por isso que eu acho que hoje eu cheguei num ponto da minha vida em que eu olho para tudo que aconteceu e eu preciso me orgulhar de ter ganho, de ter perdido, mas sem ter passado por cima de ninguém, sem ter passado por cima dos meus princípios, sabendo que eu falhei com muita gente, que eu tenho a oportunidade de pedir desculpa se eu não pedir, e que eu vou falhar também. A gente precisa sim ter a liberdade de poder falhar, sabe, de errar mesmo, de falhar. E a gente vai errar de novo, mas que seja com novos erros, com erros diferentes. Porque a sociedade fica esperando da gente um mutante, aquele cara que acorda às 5 horas da manhã, corre 5 quilômetros, aí volta para casa, come uma banana com aveia, aí vai trabalhar, aí depois come um peito de frango. Pô, essa vida, tem gente que gosta, eu não gosto. Então eu prefiro realmente mostrar para você, falar, gente, eu tô cansado pra caramba, eu tô trabalhando igual um louco, eu sou enrolado, eu demoro para responder mensagem, eu não tenho tempo para mim, porque você tem que ser pai, mãe, filho, você tem que ser tudo ao mesmo tempo, não dá para você separar. E aí onde é que você vai arranjar energia para performar em todas as áreas da tua vida? Porque você tem que fazer isso, tem que fazer. E é isso que eu pretendo levar para as pessoas de uma maneira assim, com pensamentos mais organizados. Pretendo levar para as pessoas lá no dia da palestra, que a gente realmente precisa entender o tamanho da nossa responsabilidade, desenvolver inteligência emocional, ser um bom ser humano, ser de verdade, ser real, porque é só isso que importa. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, se você não souber lidar com pessoas, esquece. A gente está no país das máquinas. E o que falta? Mão de obra. Uma curiosidade, desse momento que foi o teu ponto de inflexão, agora aprendi a palavrinha da Priscila, ponto de inflexão, vou amar isso aqui agora, tô me sentindo muito chique falando palavra difícil. Pra agora, quantos anos de jornada, Katsumi? Mais ou menos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Dani, do seu momento, do seu ponto de inflexão, eu vou gastar essa palavra que eu tô me sentindo. Quantos anos? Faz com o dedinho aí. Quantos anos até 4 anos de jornada? Eligiane, quantos anos de jornada até quando você começou a se entender? Como eu comecei muito cedo, metade da vida, mas de trabalhando com essa jornada. Vamos dizer assim, intencional. Uns 9 anos. 9 anos. Priscila, quanto tempo? Intencional, uns 9 anos. 12 anos. Isso é legal, né? O Katsumi, ele trouxe uma ideia no meio da fala dele, não é um tiro, é uma jornada, né? Eu tenho comentado com as pessoas que eu fiz 45 anos agora, e eu tenho comentado com a minha família que eu tenho celebrado os meus 45. Quando eu tava de 35 para 40, eu sempre julguei que crise dos 40 era frescura. Com 38 eu tava mal, com 40 eu tava muito mal. Porque eu tinha um monte de sonho que não aconteceu do jeito que eu achava que ia acontecer. Aí eu fiz as contas, falei, bom, se o brasileiro médio vive 80, eu cheguei a 40, vivi metade agora. Porque agora é ladeira abaixo, né? Porque já fiquei, o corpo tá maduro, agora é só desgaste, não é mais crescimento. E eu fiquei malzaço. E, graças a Deus, na minha experiência, a mídia podcast foi esse veículo de redescoberta, de me entender, de conhecer gente nova, de voltar a sonhar, desenvolver novas habilidades, restaurar a autoestima, enfim, foi um processo, mas também, eu fazendo as contas aqui por baixo, acho que eu tô nessa há 6 anos. É interessante, porque a gente tá num tempo hoje que a gente não tem paciência de assistir 3 segundos de vídeo. E quando a gente fala de mudança de vida, é possível que alguém vá na palestra lá no Jornada da Coragem? Eu a minha filha em 3 segundos. Então, cada um com o seu... Cada um com a sua eficiência. Cada um com a sua eficiência. É isso, gente. É isso. Tem que aguentar. Mas tem muita gente que pode ser que vá... Katsumi muita sendo gente... Katsumi.
Tem algumas pessoas, não vou dizer nem que é muito, que vá no Jornada da Coragem achando que uma palestra de 30 minutos ou que uma imersão de um dia vai resolver o problema da vida. Não vai, né? De repente vai ser o primeiro passo da caminhada, ou vai ser um passo a mais da caminhada. É interessante essa questão de ter paciência e ter que ter inteligência, palavrinha, né, que vocês trouxeram, inteligência emocional. Uma outra palavrinha legal, a resiliência, que é você aguentar o processo, né, ter resistência para viver o processo. É muito interessante. E uma coisa que eu não lembro quem que foi que falou, acho que foi talvez o Katsumi ou a Eligiane, eu não lembro, sobre a infância. Eu ouvi uma frase recentemente de que a infância, ela estabelece o solo onde você vai caminhar a sua vida inteira. Se naquele solo você vai jogar entulho, se você vai pavimentar, se vai colocar jardim, é uma outra questão. Só que o solo, ele é construído na infância. É aí que eu vejo também a importância do valor da terapia e do autoconhecimento. Se você reconhecer qual é o solo que você tem, você vai aprender melhor a lidar com o solo, porque você não vai conseguir seu solo fora, né? A Eligiane falou, vivi uma experiência familiar narcisista. O Katsumi trouxe uma experiência familiar, uma experiência de rejeição. Ele pode fazer o que for a vida inteira, ele não vai mudar o passado dele. Ele vai agora aprender a lidar com o passado, ressignificar o passado, decidir o que vai fazer com o passado e o que eu vou fazer com o presente e com o futuro. Mas é muito louco isso, né? É isso. Não dá pra gente mudar o fato, mas dá pra gente mudar a interpretação do fato, porque afinal de contas já estamos aqui. Exato. Então, ressignificar é importantíssimo. Mas eu acho legal de que, para nós, para a gente dar um significado novo para alguma coisa, a primeira etapa é reconhecer que ela existe e que ela tem um significado hoje. E isso eu acho que é o mais louco de tudo. E aí eu vou aproveitar esse momento Carlinho filósofo para lançar a pergunta aqui para a gente dar mais uma volta e começar a aterrissar o aviãozinho. Dani, você disse que você prefere que chame de Dani, então eu vou tomar essa liberdade para respeitar a sua solicitação para a nossa audiência. Para você, nesse seu processo, você fez aí 4 anos de jornada, qual foi a coisa mais desafiadora nesse processo, na construção da Dani que existe hoje? Assim, eu acredito que para mim foi rápido, muita mudança em mim, porque como eu tinha estudado sobre, quando eu peguei para tratar, eu peguei hard mesmo, eu fui desossando, sabe? É para me desafiar, é para me esforçar para melhorar o que eu preciso, então eu vou até o fim, que é o que as pessoas, elas têm muito receio em começar a fazer. É por isso que as pessoas estão lá me vendo todos os dias, mas demoram para mandar mensagem, porque ela não quer cutucar na dor. Ela não quer olhar para o que machuca. Tem muita gente que fala para mim, Dani, eu sei que eu preciso fazer, mas eu ainda não estou pronto. Você sabe que tem uma pessoa da família que já tem idade, já deve ter seus 60 e tantos anos, e que está vivendo uma questão de saúde mental, está tratando, inclusive com acompanhamento médico, tal, psiquiátrico. E aí todo mundo fala, cara, vai buscar ajuda psicológica. Não abandona o tratamento psiquiátrico, não abandona o teu remédio, faz o teu acompanhamento, a orientação, mas vai. A resposta da pessoa foi, eu não quero mexer com isso. Tipo, tá doendo agora, mas eu não quero mexer, porque eu acho que vai doer tanto pra mexer que eu prefiro tratar doendo do jeito que tá e deixa assim. É triste, né? Porque isso vai comendo a pessoa por dentro e só vai definhando, né? É triste, né? Mas é difícil mesmo, né? Essa coragem, né? De mexer com o que tá dentro da gente, né? Sim, é muita coragem. Todo mundo que me procura, eu falo assim, parabéns por ter tido a coragem, porque é uma das coisas mais difíceis de fazer, você saber que você precisa cutucar algo ali que foi muito doloroso, né? Então, eu pensei por outro lado. Eu pensei assim, eu já sofri demais e eu não quero mais. Eu quero mudar minha vida, realmente quero me libertar do que está me prendendo ainda, do que está me machucando. Então, para mim, não foi o pensamento de, eu não vou aguentar, tipo assim, vou esperar mais um pouco. Não era vou esperar mais um pouco, eu quero me livrar disso.
Então, por isso que eu fiz um intensivão, não só com a hipnose, a maioria foi hipnose, mas eu procurei outras dinâmicas também, outros tipos de terapia. E é claro que eu acho que até hoje tem coisas para se tratar. Às vezes, no decorrer do dia a dia, aparece algo que você dá uma olhada e fala assim, nossa, seria legal olhar isso e ver, né, se dá para melhorar. Só que o que foi mais difícil para mim nesse processo, que eu lembro que foi a terapia que para mim eu fiquei pior, assim, na hora, foi quando a pessoa falou para mim, depois que eu já tinha trabalhado várias questões várias vezes, e eu ainda tinha algo ali que eu não estava conseguindo enxergar, e eu tinha trabalhado várias pessoas ao meu redor, do meu ciclo, né, de convivência, e a pessoa soltou do nada. E você? Agora você vai ter que conversar com você. Agora você vai ter que se perdoar. Quando ela colocou que eu ia ter que me perdoar, porque assim, o se acolher várias vezes teve nas dinâmicas, mas o me perdoar, para mim, foi o que pegou mais. E eu não fiz nada de tão grave assim, mas para mim foi a parte mais difícil, foi a parte que eu dei uma travada, sabe? Uhum. E foi isso, para mim foi essa parte, assim, de tudo. Mais do que perdoar pessoas que fizeram coisas terríveis, assim. Foi mais difícil. Eu faço essas perguntas porque eu sei que sai ouro daí. Faz de propósito, gente, de propósito. Não é pra fazer vocês sofrer, não, mas é que eu sei que sai coisa boa. Senhorita Eligiane, diga, no teu processo de 9 anos intencionais na formação da senhorita Eligiane de hoje, qual foi o teu ponto que você acha, cara, isso foi o difícil pra mim? Eu acho que o difícil para mim foi a aceitação. Porque quando você entra num processo de autoconhecimento, você não tem inteligência emocional, né? Ponto. Porque você está entrando num processo de se conhecer, né? Você não sabe nem quem você é, né? Então, se conhecer, ver o quanto você é ruim em alguns momentos, o quanto você também é abusador em alguns momentos, você se encarar no espelho e falar, que pessoa horrível que eu estou sendo nesse momento, e aí você fala, poxa, eu pensei que eu estava com a melhor das intenções, mas, cara, eu fiz isso por causa daquela dor da infância, né, porque eu acho que essa aceitação do monstro que nós somos, ela é muito difícil. Né? A segunda pior aceitação para mim foi eu sou dependente emocional, porque eu me achava, como eu falo para você, eu tenho todo esse processo de leituras e estudos desde os meus 10 anos, 14 anos de idade, e falo assim, estava toda trabalhada achando que estava bem, né? Então a vida vem te dar uma rasteira, sabe? E aí, esse momento, né, o Katsumi falou agora que aí ele ficou sem nada, e foi o momento, né, do ponto de interseção ali. A gente sabe que o ser humano ele só muda sobre um forte impacto emocional. Ponto. É o que todos nós estamos falando aqui, sobre forte impacto emocional. Quando eu me deparei, que eu abri meus olhos, né? Eu já tive uma conversa dessa com a Priscila em algum momento, que assim, você abre o olho e enxerga tudo diferente, porque aí você entende que você é dependente emocional, que você está numa situação abusiva, e aí você enxerga tudo diferente, a cortina desce, né? Então, esse segundo momento de aceitação é horrível, então a aceitação, mais uma vez, estava presente ali, de não aceitar aquilo. Que quando você diz aceitação, no sentido de aceitar quem você é de verdade, não aquilo que você acreditava sobre você mesmo. É essa a questão de aceitação. Isso, exatamente. Isso, porque quando você vai pro autoconhecimento, você vai se descobrindo. E aí você fala assim, cara, eu pintei esse desenho aqui, sabe quando você tá apaixonado por um cara bem mala, ou por uma mulher bem mala, que aí você pinta todo aquele quadro, e aí você fala, não era isso, né? E aí... aceitar o seu eu, você abrir mão do seu eu idealizado, deixar o seu eu idealizado morrer, né? Falar, não, esse eu que eu achei que eu era, ou que eu acreditava que eu era, eu vou precisar fazer o luto aqui, de me desapegar dele, porque ele não é real, né?
Cara, isso é punk, isso é punk. Exatamente. E aí você pega o teu eu real, e aí você falou duas palavras super importantes. Você pega o teu eu real ali, depois de você cair no fundo, porque não tem mais o que tirar de você, né? Como o Katsumi falou. Você desceu no eu real, agora é luto. Uhum. No meu caso, E eu na vivi nossa um sociedade a luto gente não por sabe lidar várias com isso, a gente não pessoas. fala sobre isso, né? Antigamente, sei lá, as sociedades, a morte, fazia o velório em casa, se falava com as crianças sobre a morte, né? As crianças participavam do processo, por exemplo, de um velório de um avô dentro de casa. Hoje em dia a gente deixa a morte distante, a gente não fala de luto, esconde das crianças, não fala pra criança que o parente está doente, e a gente vai se afastando, dificulta pra gente lidar com o luto também, né? Vai se afastando. No meu livro tem lá no final, assim, tem uma parte onde eu falo esse ponto, que é bem legal que você está falando. Eu não vou contar o livro não, tá, gente? Só trazer isso aqui. Nada de spoiler. Onde eu falo assim, eu tive que fazer o meu próprio parto de mim mesma. Olha que forte. Eu tive que fazer o meu parto de mim mesma. E aí eu tenho que pegar aquela criança, a gente tá arrepiado, tenho que pegar aquela criança, eu tenho que colocar ela no colo, eu tenho que cuidar dela e falar assim, eu vou te dar força, sabe? E é o que a gente faz nesse processo mesmo. Então, para mim, aceitação é uma das coisas mais difíceis. Para um drogado é difícil, para a pessoa que ela está em depressão é difícil, para uma pessoa que está obesa é difícil, para uma pessoa que ela resolveu, né, LGBTCS, eu não sei as letras, mas é difícil a aceitação de você estar naquele lugar, de ser quem você está sendo. Foi o pior momento da minha vida. Então, eu estou falando de uma história inteira, né? E todos nós estamos falando de uma história, de uma jornada, e toda a nossa jornada, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é pontuada em momentos de crises existenciais. Uhum. Por isso que esse vai ser o tema da minha palestra, crises existenciais com inteligência emocional. Porque eu acho que é um tema maravilhoso da gente poder abordar. Eligiane com ataque, né? Ataque de oportunidade. É de vocês. A minha crise existencial foi com a do Carlinhos com 45, que é de vocês. A minha foi com 30. A minha também foi com 30. A minha foi com 38, mais ou menos, eu acho. Não, Priscila, você nasceu de novo, então você não conta, não. Você... Mas eu acho que com 30 é um momento onde você já está maduro. O seu cérebro, na verdade, está maduro com 30 anos, né? Ele começa ali do 28 por 30. É a hora que teu cérebro está maduro o suficiente para... depende, né? Algumas pessoas não. E a mulher amadurece mas mais tá, vamos falar de pessoas normais. Pessoas normais, o cérebro ele já está mais maduro para você realmente se despir desse eu de fantasias, né, e encarar ali o teu eu real e entrar no luto e todo nesse processo. Então, fechando aqui a minha resposta, aceitação, eu real, encarar o eu real e o luto. Foi esses 4 pontos aí que para mim pegou bastante. Mas aí depois a gente fica feliz pra caramba. Depois é bom. Depois que junta do entulho, depois bota tudo pra fora, fica bom. Senhorita Kadihara, e você, senhorita? Como é que foi pra você nesse sua grande jornada? Qual você acha que foi o seu maior desafio nesse processo? Que se for pra gente colocar tudo, haja coxinha com café, pra não contar toda a história de todo mundo, né? Não tem como a gente elaborar somente numa resposta, né? Mas acho que foram várias, com certeza. Uma delas é entender que eu não preciso da validação de ninguém, né, pra gente fazer as coisas. Eu achei em comum uma coisa que eu tenho com Katsumi, que eu não sabia também, a parte da rejeição. Os meus pais, eles também tentaram me abortar quando eles puderam, né, mas não conseguiram, e eu passei a vida inteira ouvindo isso deles, né, que eu era uma pessoa que não deveria estar lá, que eles estavam se sentindo incomodados comigo. Mas aí, o que eu entendi com isso? Que eu não preciso da validação deles, né, e outras coisas também, que a gente existe além dos nossos traumas, né, a gente não pode só pegar um trauma que a gente teve e definir a gente como pessoa. A gente precisa de toda uma caminhada, toda uma história, né, que a gente vai contar lá na frente. E também que o errado, às vezes, é o certo. Né? Muitas vezes a gente acha assim, nossa, dá tudo errado para mim. Eu tinha muito essa frase comigo antes, né? A Priscila
de antes. Era, nossa, por que tudo dá errado comigo? E hoje eu entendo que às vezes o errado é o certo. Então, às vezes a gente tem dois caminhos, né? A gente está indo pelo caminho errado. Quando dá errado uma coisa, é porque você tem que direcionar para outro caminho que deu certo. Então, o câncer para mim foi isso. Acredito que com outras pessoas também. E a questão da validação, né? É uma questão que eu levo para minha vida até hoje. Até coloquei no livro das Mulheres Extraordinárias, que é você ia se surpreender o quão rápido as pessoas vão te esquecer quando você morrer. E se você soubesse disso, você não ia deixar de fazer nada por conta do que as pessoas vão pensar. Então, essa é a mensagem que eu quero passar, sabe, daqui para frente para as pessoas. Seja você, seja livre, seja feliz, curta, que nem o Katsumi falou, vai curtindo a caminhada, né? E nos erros também vai aprendendo, tá tudo certo, errar, tá tudo certo, a gente não ser perfeito o tempo todo. Muitas pessoas acreditam que a perfeição, né? Nossa, eu preciso ser perfeita para o outro, né? Sempre tentando aquela validação, e a gente não precisa de nada disso. A vida pode ser muito mais simples que isso. Então, acredito que foi isso. Legal. E aí, um homem do hambúrguer com cebolas. E aí, cara, qual foi o teu momento que você fala, cara, isso aqui foi punk nesse processo? O processo mesmo foi punk, Deus me livre. Muita porrada, cara, muita porrada. Eu tenho que enfrentar os meus demônios e os problemas que eu crio. Eu sou um cara que eu sou disruptivo, cara. Eu sou um cara que cria o problema. Eu não tenho, eu mesmo. Vamos supor, eu sou um cara muito ansioso. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu tava vendo vocês três paradinhos aí, eu aqui, ó, parecendo um drogado, querendo, sei lá, não sei, alguma coisa, e todo agoniado. Eu sou assim. E isso daí, o meu estilo de vida não facilita, não me ajuda. Então eu sou um cara que eu me alimento mal, eu durmo mal, eu cuido muito mal de mim. Sabe a criancinha que vocês estão falando? Eu sempre cuidei muito mal dessa criança. E isso me atrapalha. Poderia estar bem mais longe, mais avançado? Poderia. Deveria? Deveria. Mas eu sei que tudo que aconteceu durante esse período foi para o meu aprendizado e era de grande valor naquela época e hoje também. Então, esse período me trouxe somente algumas reflexões e é isso que as meninas falaram mesmo. Seja você mesmo, mas não seja o mesmo. Se você ganhar Peraí. Agora eu gostei, hein? Será que esse milhão vai rolar? Olha, se você ganhar $1 milhão, automaticamente você vai ganhar o 2º milhão, o 3º milhão, o 4º milhão. Agora, quem você vai ter que se tornar no meio desse processo é que vai determinar quem você é. Por quê? Porque o cara com a mentalidade de $1 milhão não é o mesmo cara da mentalidade de 2, de 10, de 100. As mesas que você senta, as pessoas que te arrodeiam não são as mesmas pessoas. Agora, a cabeça de um cara que tem $1 milhão e perde esse $1 milhão é que você precisa estudar. Porque tem esse cara, tem essa pessoa que perde esse dinheiro e depois ganha 5, só que você não sabe se vai demorar 10 anos, 5 anos, ou se nunca vai acontecer. E às vezes essa pessoa simplesmente vai virando um monstro para ganhar esse $1 milhão. Sai passando por cima de todo mundo, sai atropelando todos os processos, pega o certo e o errado que a Priscila falou e mistura tudo. Então, tipo assim, pô, o errado é o certo acabou. Sendo que a gente cresceu ouvindo que o certo é o certo e o errado é o errado. Só que decifrar para a gente entender o que é certo e o que é errado é o que faz a diferença. Por quê? Porque no meio do caminho, propostas absurdas vão aparecer. Pessoas escrotíssimas vão aparecer. Muita gente completamente sem noção vai aparecer. E você tem que saber lidar com as pessoas e com as situações para você simplesmente conseguir carregar o nome, a bandeira da tua empresa e o seu automaticamente. Por quê? Porque o seu nome chega primeiro. O seu nome vai sempre chegar primeiro. Então, antes do Instituto da Priscila, existe a Priscila. Antes do livro da Eligiane, existe a escritora, a pessoa que viveu aquilo. Antes de chegar na Dani, a hipnoterapeuta, existe uma pessoa que simplesmente vai te ajudar e vai responder as mensagens quando chegar lá. Mas ela pode ter certeza que um dia um cara doido vai chegar para ela e falar, olha, eu quero me tratar. E vai dar em cima dela, vai assediar ela. É normal, ela precisa estar preparada para essas coisas acontecerem.
Entendeu? Vai chegar uma mulher que quer vender curso, vai chegar lá na Priscila e falar, Priscila, eu quero fazer minha sobrancelha. Vai ver tudo que ela faz, como que ela faz, aí vai lá e abre o dela. É normal, para a Eligiane é a mesma coisa. Então, essas coisas não mudam. Então, para a gente entender que as pessoas são assim, que nós somos assim, que nós temos um jeito de ser, de se comportar, de agir e de reagir, e que simplesmente quem você está se tornando no meio do caminho é o que vai importar, é o que vai pesar. Porque você começa a ganhar visibilidade, muita gente aparece. Uhum. A família também às vezes reage mal. Então, poxa, me empresta um dinheiro aqui, faz aquilo para mim, faz um favor, eu quero um tratamento, olha, tem uma pessoa doente assim, eu estou precisando disso, aí o pastor pedindo cesta básica, aí os outros institutos pedindo ajuda, é assim que funciona. E aí, se você não tiver sensibilidade para falar assim para a pessoa certa, falar não para a pessoa errada, ofertar onde realmente deve ofertar, se entregar e se permitir para os lugares e para as pessoas que realmente importam, você surta e fica doido. Então, eu acho que não vai parar nunca. O que eu aprendi é que eu preciso ser um ser humano melhor todos os dias e tento. E eu faço questão de deixar claro para as pessoas que tem dia que eu estou cansado, tem dia que não dá, tem dia que não está legal, mas que eu vou tentar dar o meu melhor e o meu máximo sempre. Então, não é muito o que a sociedade exige que eu seja, é mais o que eu sou mesmo e vida que segue. Mas é um aprendizado diário. Muito bom. E a gente tá aqui, gente, já fazendo live, já passou de 1h30, tá todo mundo zerando a água. Mas é Com isso. água, pelo que pareça também. Então a gente vai aqui encerrar para todo mundo tomar água e ninguém ficar desidratado para dormir. Um de vocês levanta a mãozinha assim para lembrar pra gente datas, horários, onde arruma informação, quem que sabe na ponta da língua aí. A Priscila levantou a mão primeiro, ela ganhou a oportunidade. Muito bem. Jornada da Coragem 2024, imersão você protagonista com Juliana Góes, sendo a convidada especial lá do Brasil. E são 6 palestrantes da comunidade brasileira no Japão, correto? Correto, vai ser no dia 11, 12 e 13 de agosto. A gente vai ter uns 3 dias assim, de muita imersão. Tem os palestrantes, tem a Juliana Góes, que ela vem com uma proposta muito incrível, né, para desenvolvimento pessoal. A gente vai fazer um boom nessa comunidade, espero que todo mundo participe. E a Nayara é a pessoa que está responsável pelos convites, né, pela venda dos ingressos mesmos. Então, por favor, pessoal, entre em contato com a Nayara, lá da Jornada da Coragem também, que estão todos convidados. Muito bem. Para quem tiver dúvida, @Jornada da Coragem 2024. É assim que tá no Instagram, tá, gente? Jornada da Coragem 2024. Sem espaço, sem traço, sem letra maiúscula, nada. Facinho. Jornada da Coragem 2024. Dani Sato, né, que ela prefere, está como Dani Sato, _ ou underline, hipnoterapia. Dani Sato, underline, hipnoterapia. Katsumi Okuma, Katsumi Okuma, sem espaço, sem traço, sem frescura. Eligiane Fukuda, também facinho, Eligiane Fukuda. Priscila Kadihara, @Priscila com 2 L's e Kadihara, @Priscila Kadihara com H, tá, gente? Kadihara. A Dani Sato, um S só, né? Dani Sato, _ hipnoterapia. E o evento, Jornada da Coragem 2024. Aí, para você também ficar sabendo que o tio Carlinho tá fazendo nas internets, @NabeCastJP no Instagram e @NabeCastJP no YouTube para você acompanhar os bastidores das nossas gravações. Eu sempre procuro lembrar o pessoal que o meu podcast ele tem transmissão ao vivo, mas a alma do negócio é experiência em áudio para tu levar para academia e lavar tua louça. Então depois isso aqui vai ser tirado do vídeo, eu tiro o ruído, eu regulo o volume da trilha sonora para que fique bem gostosinho para você ir lá para tua academia ouvir os bate-papos, os causos e as histórias do povo, tá? Então fica ligado sempre, @NabeCastJP no Instagram, onde eu compartilho tudo. E também segue aí, @PodNipoBR, POD de podcast, Nipo de Nipo Brasileiro e BR de Brasileiro, que é o coletivo Podosfera Nipo Brasileira, porque a gente vai ter em outubro a 4ª edição da Semana Podosfera Nipo Brasileira e já vai começar a sair divulgação, vai ter palestra, vai ter encontro, vai ter, sei lá, oportunidade de você que é empresário e quiser apoiar a gente vai fazer passeio em Yokohama, vai ser legal, tá? @PodNipoBR para você saber tudo. Eu acho que eu não esqueci nada.
Tudo certinho, Priscila? Tá aprovado? Muito bem. Eligiane? Fechou? Fechou. Dani? O homem do hambúrguer, que eu não fui lá fazer visita na loja dele ainda? Tá fechado. E a Nayara tá dizendo aqui, boa noite, galerinha. Obrigada, Carlinhos. Então falou, palminhas. Se a Nayara aprovou, tá aprovado. O T-Bom, Celso T-Bom, olha lá, T5, T5, tá dizendo sucesso, Carlinhos. Quem mais mandou oi aqui? A Tata no Japão mandou oi no Instagram. Nakata Podcast mandou oi pra gente aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Kelvin ficou uma mensagem dele pra trás aqui. Não lembro até quando a gente tava falando de perdão e auto-perdão. O grande mestre da humanidade, Jesus, é chamado de Salvador até hoje porque trouxe exatamente essa consciência do perdão e do auto-perdão. Muito bem, gente. É isso. A gente fica por aqui. Estamos aqui terminando mais um episódio do Mochiori Podcast. Segue o YouTube e segue Mochiori lá no Spotify para não perder nada, porque tem episódios que não tem gravação ao vivo, tá, gente? É gravado e tá lá só no Spotify. Tem muito mais coisa lá do que no YouTube. Gustavo Matsumoto, grande abraço a todos. E palminhas da Nayara Fukushima. Então a gente fica por aqui. Até a próxima e sayonara!